Boa noite a todos. Espero que todos tenham passado aí um domingo muito especial, cheio de alegria, né? Mais uma vez, um feliz Dia das Mães para todas as mamães que são guerreiras demais. Nós não temos palavras que podem descrever o que é de fato uma mãe, né? A mãe é aquela que é companheira, é aquela que faz a melhor comida, é aquela que tem uma espécie de cuidado que é acima da média. Sempre quando eu lembro da minha mãe, eu lembro de alguém que serve muito, alguém que recebeu uma medida de graça e de favor para servir demais. Eu vejo isso não só comigo, como filho, mas como pessoas conhecidas dela, que são suas amigas, o tanto que ela serve, e eu fico de fato constrangido com o coração da minha mãe, né? Então que nós, como o pastor Milton disse, possamos honrar todas as mamães aí, né? Não só nesse dia, mas que essa honra possa ser um estilo de vida. E eu queria convidar toda a igreja mais uma vez para a gente dar um forte aplauso pela vida de todas as mamães. Amém? Glória a Deus. Queridos, queria compartilhar um pouquinho com vocês. Queria falar um pouquinho sobre família. E antes de mais nada, queria que você repetisse comigo: a minha família é projeto de Deus. De novo, a minha família é projeto de Deus. Amém? Abra agora a palavra de Deus em Gênesis, capítulo de número 1, versículo 26 ao 28. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28. Achou? Amém? Passo a ler. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Até aí. Queridos, família. Nós sabemos que a família, ela é a base de tudo, obviamente. Deus é o centro de tudo, mas Deus sempre quis continuar os seus valores, se mover. E Deus é um Deus geracional, e Deus trabalha através da família. Por isso que Deus é um Deus de expansão através da família. E nós temos aqui dentro desse contexto bíblico uma introdução da criação de Deus por ordem cronológica. Deus criando então todas as coisas, o firmamento, os luzeiros, os animais. E no sexto dia então, Deus, ele cria o homem e a mulher. Deus criou o homem e a mulher. E o princípio, o ponto de partida de uma família é um homem e uma mulher. O texto é muito claro e o texto diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então nós já vamos com o entendimento de que uma família, ela é feita de um homem
e de uma mulher. E aqui está a verdade das Escrituras. Uma família não é feita de dois homens, uma família não é feita de duas mulheres, até porque a família ela tem um propósito, a família ela tem um alvo, a família ela tem um objetivo, a família ela tem um alvo de expansão geracional para a expansão dos valores de Deus, e um dos alvos é a fecundação e multiplicação, e isso só pode acontecer por meio de um homem e de uma mulher. Então a família ela parte desse princípio de homem e mulher, que obviamente vão gerar filhos e vão formar uma família. Esses filhos eles vão sair de casa e eles vão então constituir uma outra família, homem e mulher, que vão gerar mais filhos, e assim Deus vai se movendo de forma geracional. Mas o texto é muito claro, e o texto diz: criou Deus o homem e a mulher, porque Deus é o criador do homem e da mulher. Deus é o criador da família. Deus é quem formou a família. Família é projeto de Deus. Família é projeto de Deus. E a nossa dificuldade não diminui a autenticidade e o objetivo de Deus com a família, porque nós temos por costume medir muitas coisas que Deus faz de acordo com aquilo que a gente passa. Então, se a dificuldade está grande, parece que o valor da família diminuiu. Quem está entendendo o que eu estou falando? A família continua tendo um grande valor. Quer você esteja passando por um momento fácil, quer você esteja passando por um momento um tanto quanto difícil. A Bíblia diz assim: criou Deus, pois o homem a sua imagem. Deus criou o homem e a mulher, e Deus criou a sua imagem. E quando a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, essa palavra ela tem um sentido de que Deus criou o ser humano, um ser racional, um ser criativo, um ser relacional, um ser capaz de se relacionar, alguém que é a imagem de Deus nessa perspectiva. Os animais são irracionais, o ser humano ele é racional, por isso que o ser humano ele é a imagem de Deus. E a Bíblia diz que Deus cria então o homem e a mulher, porque a família é constituída e o seu ponto de partida é sim Deus formando o homem e a mulher, que selam o casamento e depois tem filhos. E a Bíblia diz que Deus os abençoou, porque a bênção de Deus está na família. Deus abençoou a família. Que tipo de família? Homem e mulher. E aqui está o porquê nós lutamos por manter esses princípios de valores de uma família do tipo de Deus. Mas nós vivemos num contexto que, na verdade, muitas vezes nós precisamos concordar com alguns, porque senão nós estamos rejeitando a pessoa, e não necessariamente isso. Nós temos valores claros que queremos batalhar para que esses valores possam continuar. E sabe, queridos, às vezes a gente pensa que o problema de uma sociedade está no meio da política, está no meio de tantas coisas. O problema agora é a escola que tem isso, o problema é o governo, o problema é aquilo, mas o problema na verdade está nas casas. O problema na verdade está nas famílias. E o problema nasce ali, porque o homem saiu da centralidade daquilo que é Deus quando ele peca no Éden. E por causa disso o pecado se instalou. E agora o homem ele não replica mais aquilo que de fato deveria replicar. A essência do Deus divino e os atributos de Deus. Embora alguns atributos o homem tenha, mas o pecado abriu várias facetas. A bênção de Deus está na família. E Deus então ele tem uma ordem para essa família, né? Tendo em vista que a família é formada de um homem e de mulher, que Deus é o idealizador da família, tendo em vista que Deus os abençoou para algumas coisas, Deus diz assim: sede fecundos, multiplicai-vos. Fecundar.
Não que o poder da fecundação está na mão do homem. Não é isso. Isso é uma obra sobrenatural da parte de Deus. Mas essa palavra fecundar, ela tem o sentido de gerar vida. Deus une um homem e uma mulher para fecundar, para gerar vida. E não para aí, a Bíblia diz para fecundar e multiplicar-vos. Então, o alvo de uma família não é apenas gerar vida, mas é multiplicar. E um dos maiores desafios hoje dentro de uma família não é apenas a fecundação, mas é a multiplicação. Porque fecundar significa gerar vida, mas multiplicar significa replicar a mesma espécie. Isso aqui nós estamos falando antes da queda, e a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem, com a sua criatividade, na sua essência, na sua espécie. Então essa ordem de multiplicação deveria replicar a sua imagem. Logo, eu sou a imagem de Deus, então os meus filhos eu multiplico como imagem de Deus, dentro dos mesmos valores, dentro dos mesmos princípios. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então a ideia de Deus sempre foi essa, a expansão daquilo que Deus é por meio de seus filhos. A expansão daquilo que Deus é de uma forma geracional. Mas quando o homem peca, obviamente se estabelece uma nova linhagem. E aí o homem começa a se multiplicar após a queda. E aí agora não é mais a multiplicação da imagem de Deus, porque somos marcados pelo pecado. E isso começa a afetar o padrão família. Então a família começa a se tornar algo corrompido, porque não é mais o padrão de Deus se multiplicando. Então se cria uma ideia de que família pode ser de outra forma. Pode ser não sendo homem e mulher, pode ser não fecundando, pode ser não multiplicando, mas apenas uma união, mas apenas um certo tipo de ajuntamento. Então a ideia de Deus sempre foi essa, é que a família ela pudesse gerar vida e ela pudesse se multiplicar. E hoje nós vivemos numa sociedade que infelizmente pouco se multiplica, pouco se gera vida, porque o homem se tornou egoísta, e a marca do egoísmo vem pós-queda, não antes da queda. Por isso que a ideia de não ter filho por opção é uma ideia do Adão caído, não do Adão do Éden. Porque a ideia do Adão do Éden é fecundar e multiplicar. Porque se à medida que eu multiplico, eu estou multiplicando a imagem de Deus, os valores de Deus, eu estou com a mentalidade de que é um pequeno Cristo para afetar a terra, para abençoar a terra. Se quando eu vou ter um filho, eu penso, meu filho, ele vai ser uma bênção para essa cidade. O meu filho, ele vai ser uma bênção na vida das pessoas. Qual que é a mentalidade que eu estou tendo? De que mais eu estou expandindo o reino, de que mais eu estou abençoando a terra com a linhagem do Senhor. Mas o homem, por causa do pecado, ele começa a fazer o quê? Ele começa a olhar para o seu ventre, ele começa a olhar para si mesmo, então ele se torna capitalista. Então ele não tem mais filho, porque filho acaba tendo muito custo, filho acaba custando muito, filho dá muito trabalho. E não estou dizendo que todo mundo tem que ter milhares de filhos que nem eu, não é isso. Mas o princípio de multiplicação é para todos. Multiplicar é para todos. Então a grande pergunta é: por que eu não estou querendo multiplicar? Não, há um problema de saúde, beleza. Há uma opção pessoal? Então nós temos uma problemática. Porque geralmente o desejo pessoal de não ter filhos, ele vem fundamentado no egoísmo. Adão e Eva olharam para o seu ventre, e o homem está replicando essa linhagem olhando para o seu ventre. Então ele está mais preocupado no fundo consigo mesmo do que a expansão da linhagem do Senhor. E isso revela muito a respeito dos nossos corações. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então Deus abençoa essa família, Deus quer que essa família gere vida. Hoje nós temos uma realidade de pessoas que não querem mais gerar vida.
Para gerar vida precisa ter intimidade. Então Deus criou que a multiplicação, a fecundação, ela se dá pela intimidade. E na intimidade, obviamente, se tem prazer. Mas hoje, porque o homem se tornou egoísta, se tem muito a geração do prazer e não a geração da fecundação e da multiplicação. Por isso que é mais fácil ter intimidade sem fecundar, ter intimidade sem multiplicar, porque isso só me dá prazer e não responsabilidade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas nós precisamos entender que tipo de família queremos replicar. Se é a família do Éden, existem princípios e valores que precisam de fato serem resgatados. Então esse casal, ele vai partir do princípio da intimidade. Através dessa intimidade, ele vai gerar vida, vai multiplicar, que é um dos maiores desafios, que é multiplicar a linhagem do Senhor com os seus valores, com os seus princípios. E aí o texto continua e diz assim: enchei a terra. A ideia do Senhor é essa mesmo, é que a terra seja cheia daquilo que Deus é, porque mais e mais a linhagem do Senhor vai sendo desenvolvida. Enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. A Bíblia diz que devemos sujeitar a terra. Uma das coisas que Deus deu para o homem, que Deus deu para a família também, foi a capacidade de administrar a terra, de desenvolver a terra, de organizar a terra. Essa é a ideia da palavra sujeitar. E óbvio que não de uma forma abusiva, mas sujeitar com responsabilidade. E o que o homem faz hoje? Ele não sujeita a terra, o homem explora a terra, porque o homem se tornou egoísta. E nós vemos hoje um manifestar da terra de uma forma agressiva como consequência do pecado do homem. A Bíblia diz: sujeitem a terra, dominem sobre os animais. Essa ideia de dominar sobre os animais é uma ideia de governar, é uma ideia de liderar. Essa é a ideia, de uma forma coerente também, mas o homem não faz isso. Então, a partir do momento que o homem peca, tudo isso começa a se tornar algo totalmente disfuncional. Agora, é importante a gente entender que Deus criou o homem para governar sobre os animais. O homem é racional, mas sempre que a criatura não governa, Deus permite que a criação comece a governar. Isso é importante a gente discernir. Quem foi que deu a voz de comando no Éden, quando houve falha de Adão e Eva, pensando que os dois são um? Quem foi que pôde influenciar? A serpente. Quando Jonas foi desobediente à voz de Deus, quem foi que governou Jonas? Quem foi? O peixe grande. Quando Caim mata Abel, em Gênesis capítulo 4, qual é a maldição que Caim recebe? Você vai plantar na terra e a terra não vai dar mais fruto para você. Ou seja, você quando planta não consegue mais dar uma ordem para a terra. A criatura desobedecendo a Deus e a criação exercendo um governo como fruto da desobediência do homem. Então toda vez que o homem ele desobedece a Deus como criatura, Deus permite que a criação comece a governar. Isso é muito importante a gente entender. Agora, pensando na ideia da função da família, de que o homem e a mulher são imagem de Deus, de que Deus ele projetou a família para que tivesse intimidade, porque não tem como fecundar e multiplicar sem intimidade. Então nós partimos do princípio de, falando sobre o homem e a mulher, intimidade. Falando sobre os filhos,
multiplicação, falando sobre a terra, sujeição, e falando sobre os animais, domínio. Você entendeu isso? Essa é a ideia de Deus com relação à família. Com relação ao homem e à mulher, intimidade. Com relação aos filhos, multiplicação. Com relação à terra, sujeição. Com relação aos animais, domínio. Esse é o projeto de Deus e aquilo que Deus espera. Só que o pecado entra e ele começa a embaraçar muitas funções com relação à família. Então o homem, ele para de se multiplicar, ou ele se torna egoísta. Há uma probabilidade bem menor. E aí, em vez dele governar sobre os animais, daí ele começa a chamar animal de filho. Daí nós temos a geração hoje que é pai de pet. Irmãos, de boa, me poupe. Você não é um uau. Não, porque eu sou pai de pet. Você está tentando suprir, talvez, com um animal, o seu medo de multiplicar e ter um filho, e de se responsabilizar de forma mais profunda. Então essa é a geração que nós temos hoje. Pastor, quer dizer que não é para tratar com carinho os animais? Não, tem que tratar com carinho. Mas animal é animal. Você não tem um filho que é cachorro. Se você fala que o cachorro é seu filho, você está se rebaixando. O que falar então de quem tem pet e dá beijo na boca? Ah, irmãos, tem muita gente que virou o rosto para mim e fala, ai que nojo, mas tem gente que faz. Adora umas lambidinhas de cachorro. Isso é triste, mas isso só revela o tanto que o homem se tornou disfuncional. Porque Deus criou o homem e a mulher para ter intimidade, porque não existe fecundação e multiplicação sem intimidade. Com relação aos filhos, se multiplicar. Com relação à terra, sujeição. Com relação aos animais, domínio. Essa é a ideia de Deus. Mas nós acabamos invertendo os valores. Então a geração não tem mais filhos e começa a adotar outras coisas para tentar ocupar o lugar. E cada vez as famílias vão se tornando cada vez mais disfuncionais. Você entende o que eu estou falando? Mas a família é e continua sendo o propósito de Deus. E não importa o que você está passando, não importa a situação que você está passando. E a base dessa família sempre vai ser os pais, para criar os filhos com segurança. Então o maridão que está aí perto da esposa, olha para ela agora, por favor, e de coração diz assim para sua esposa: meu amor, nós nunca... esse nunca está baixinho. Cadê o machão? Vamos lá, irmãos. Meu amor, nós nunca iremos nos separar, independente das dificuldades. Amém, irmãos? Porque a família é e sempre será projeto de Deus. Amém? Você está aqui hoje? Amém? Joãozão, quem te ganhou para Jesus? A tua família. Sabe por que a tua família te ganhou para Jesus? Porque alguém antes dela multiplicou a tua família. Porque quando a gente vive a essência de família, os princípios geracionais da parte de Deus tendem a continuar. Por isso que Deus é um Deus geracional. E quando nós falamos, eu não quero ter filho, nós estamos, entre aspas, comunicando, não estou preocupado em dar continuidade àquilo que Deus está fazendo em mim e sendo na minha vida. Seja alguém geracional, cumpra os princípios de Deus. A família está disfuncional porque nós estamos vivendo, muitas vezes, com uma mentalidade do Adão caído e não do Adão do Éden. Pula comigo agora, por favor. Gênesis 2:24.
Gênesis 2, 24. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Queridos, no capítulo 1 ali, nós lemos Deus criando o homem e a mulher, e agora nós temos aqui, de uma forma explícita, essa ideia de relacionamento. E quando a Bíblia diz assim, por isso deixa o homem pai e mãe, esse por isso está ligado um pouco à introdução daquilo que se diz versículos antes. E o que se diz versículos antes é o seguinte: não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea, não dona, né? Idônea. Então não é bom, a solidão não é projeto de Deus. Então tinha ali os casaizinhos de animais, conforme a descrição de texto, mas a Bíblia diz que não se achava alguém que desse uma boa companheira para Adão. Não tinha nada igual, nada parecido, não tinha nada da mesma espécie. Então o que Deus faz? Deus faz cair sono pesado sobre Adão, toma uma das suas costelas e forma a mulher, e Adão diz: olha, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Então agora tem alguém da mesma espécie. Então esse por isso está atrelado a toda essa explicação bíblica que está um pouco antes. E aí o texto diz: por isso deixa o homem pai e mãe. Agora que tem alguém da sua espécie, alguém que você pode se vincular para cumprir tudo aquilo, selar o casamento, cumprir esse princípio de multiplicação, por isso deixa o homem pai e mãe. E aquela palavra deixa no original significa soltar. Por isso solta o homem pai e mãe. E eu queria focar um pouquinho no casamento, porque família saudável se dá de casamentos saudáveis. Casais saudáveis geram filhos seguros. Casais não saudáveis geram filhos inseguros. Por isso deixa o homem pai e mãe. E um dos maiores desafios do homem, de fato, é deixar o pai e a mãe, é soltar. Quando você casa, a sua família, pai e mãe, é parentela, não é mais família. Amém? A sua família é o seu marido e a sua esposa. Vou lá na casa da minha parentela, mas a sua família é a sua esposa, é o seu marido, é os seus filhos. Por isso nós temos o grande desafio de deixar pai e mãe. Deixar é soltar, é cortar o cordão umbilical. Então nem tudo que acontece mais na sua casa você vai levar para a mamãezinha. Não, tem que contar tudo. A minha mãe é minha confidente, companheira. Conta tudo, tudo, até os detalhes das vaciladas dos homens, que eu sei que são poucas, mínimas, quase inexistentes. E aí você chega lá e se derrama com a sua mãe. Só que desentendimento de casal é quase que tem briga de criança. Sim ou não? A gente se emburra, mas a gente se acerta. A gente se entende, mas a gente se beija. Amém ou não amém? Não adianta fazer carinho de paisagem para mim. Irmãos, se muita gente da igreja soubesse das nossas coisinhas em casa, os rostinhos tortos, as resolvidinhas que dá em meia hora, os beijos esticados, sim ou não? Fala a moral aí, te revela. Porque todo mundo tem isso. Só que aí se você não solta papai e mamãe, você vai lá e conta, e a mamãe pensa assim: nossa, Douglas é um monstro. Terrível. O monstro da Mari. Aí imagina, irmãos, meia hora depois os dois se consertam, se beijam, se amam, se proclamam. Como é que vai estar a mãezinha? Não vai estar amando. E aí começa a deixar marcas e começa a gerar dificuldades familiares. Por isso que é muito importante entender que essa palavra no original é soltar.
deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Quer ver como a família está disfuncional nos dias de hoje? Sabe como é que está acontecendo? O homem está deixando a mulher e se unindo o pai e a mãe. Está saindo da casa da mulher para voltar a morar com os pais. Por quê? Porque os valores estão começando a serem invertidos, a serem trocados. Então essa palavra é deixar. E um dos maiores desafios que o homem tem não é só deixar pai e mãe, não é só soltar o pai e mãe. Porque a ideia não é só soltar pai e mãe. Qual que é a ideia? Se unir à mulher. Então não adianta deixar pai e mãe, mas também não se une à mulher. Ou não deixar pai e mãe e se unir à mulher. A ideia, a medida de equilíbrio para um relacionamento saudável é que a gente possa desvincular. Não que não podemos ter esse pessoal mais de idade, os cabelos brancos como referência, como conselheiro, falar algumas coisas numa dosagem muito certa e equilibrada. Claro que podemos. Mas é importante deixar. A grande questão é, o cordão umbilical foi cortado ou não? Porque tem casal que vive uma dependência dos pais ainda, emocionalmente, financeiramente. Não dá para casar e ficar deixando papai e mamãe pagar a conta. Então a ideia é soltar pai e mãe e se unir à sua mulher. Aquela palavra unir, no seu sentido original, eu não estou citando, viu, pastor Cleiton? A palavra está ali. Aquela palavra unir, ela tem um sentido de colar. Tem noção da união do casal? A ideia é colar. É você colar nela. Marido, diz aí para a esposa: cola em mim. Cola em mim que eu colo em você e a gente fica colado junto. E a cola é super bonder. Daí se a ideia, se você diz, não, eu casei de fato e de verdade, me uni à minha mulher, como é que cola desse jeito depois que é descolar? Por isso que tem uma geração de gente hoje que emocionalmente é um deficiente ambulante, porque ela colou em vários e vive descolando e querendo colar no outro alguém. E é inevitável que você vai carregar cada vez mais marcas. E você acaba replicando, e às vezes você chega no terceiro, no quarto casamento, no quinto casamento, e você acha que precisa achar um outro cônjuge, mas não percebe que o problema talvez é você. Por isso que nós, como Igreja Vida, levamos muito a sério essa ideia do casamento. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa uma só carne não é só se tornar um de forma sexual, mas é se tornar um de forma emocional, de forma financeira, em todas as áreas de sua vida. Tem casal que não é uma carne ainda. Tem dificuldades e está passando por dificuldades nessa área de intimidade. Financeiramente, é dois solteiros dentro de casa. Por quê? Porque se dizem serem um, mas cada um paga suas próprias contas, mas mora na mesma casa, e um toca no corpo do outro. Eu não entendo essa matemática. Para algumas coisas é casamento, para outras não é. Ou é ou não é. Quando você é casado, não tem essa, o meu salário, não, porque eu ganho 3 mil reais, você ganha 3 mil reais. Não, pera um pouquinho. Nós ganhamos 6 mil reais. O que vamos pagar e o que vamos priorizar? Isso é casamento. O que fugir disso, me desculpe, não é uma só carne. Passa uma cutucadinha assim. Vai. No seu cônjuge assim, pega esse pratinho. Vamos, irmãos. Sabe por que eu falo isso? Porque a gente é bom de se unir naquilo que é cabível para nós.
E às vezes a gente está fundamentado no egoísmo novamente. E para finalizar, o último versículo diz assim: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vou ler de novo. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Estavam largados e pelados. A Bíblia diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Nudez fala de intimidade. O que a Bíblia está falando? Que eles estavam nus e não tinham vergonha. Porque a consciência de que eles eram um era tão grande que não tinha espaço para achar que quando um e outro se olhavam de forma nu, eles pensam assim: você é você e eu sou eu. Você entende isso? Tinha uma intimidade tão grande que não tinha essa conotação de estarmos separados. O olhar não era você no seu corpo e eu no meu. Não, é nós. Você entende isso? Então assim, eles estavam nus e não se envergonhavam. Então presta atenção numa coisa: eles tinham intimidade e não tinham vergonha. O que eu quero que você entenda? Que todo lugar onde tem intimidade quase não terá vergonha. E todo lugar onde tem vergonha denuncia que há falta de intimidade. Eu falo no âmbito conjugal. Você entende o que eu estou falando? Por que eles não sentiam vergonha? Porque eles eram íntimos. Então as nossas vergonhas conjugais revelam o quanto nós somos superficiais nas nossas intimidades. Você está entendendo isso? Então, a esposa que ela tem vergonha de se desnudar literalmente para o marido e ela diz: eu tenho vergonha, só revela o tanto que ela e esse marido já não são íntimos. Porque a intimidade faz você se sentir tão à vontade que você não tem vergonha. Você entende isso? E geralmente onde tem vergonha, denuncia-se um lugar de pecado. Alguma coisa está errada. Porque as nossas vergonhas vêm para mostrar que há um lugar de debilidade, que há alguma coisa que precisa ser consertada. Sabe aquela coisa que o homem diz assim: nossa, eu jamais vou contar para minha esposa tal coisa e as minhas lutas, porque eu tenho vergonha. Até porque a palavra vergonha aqui não é só sobre intimidade, tá? É no sentido de se expor, é no sentido de dificuldade, é nesse sentido, das áreas da nossa vida. Então sabe quando o homem diz assim: eu jamais vou falar para minha esposa as minhas dificuldades como homem? Sabe o que isso mostra? O quanto vocês não são íntimos. Porque se vocês fossem íntimos, você ia entender que vocês são um para a família, que vocês estão lutando para a mesma coisa, e que falar das suas dificuldades é dar a oportunidade para o seu cônjuge melhorar junto com você, para que a família possa ser unida e os filhos possam estar guardados num ambiente seguro. Quem entende o que eu estou falando? Não, o que a minha esposa vai pensar se eu falar das minhas dificuldades como homem? Ela vai achar que eu sou sem vergonha. Sabe por que você não se sente à vontade? Porque vocês não são íntimos. Porque todo lugar de vergonha vem para denunciar um lugar que não tem intimidade. Não, como eu vou falar para o meu marido as minhas dificuldades como mulher, as minhas dificuldades emocionais, que eu preciso que ele seja mais carinhoso, que eu preciso que ele me dê mais elogio, que eu preciso que ele me fale mais algumas palavras durante o dia, palavras doces, que ele seja mais romântico? Como eu vou falar? Isso só revela o quanto vocês não são íntimos emocionalmente. Qual que é o problema? Que todo lugar que tem vergonha, que não tem intimidade, tem uma lacuna que pode ser preenchida.
Exemplo, uma esposa em crise emocional, porque ela não é suprida emocionalmente dentro de casa. Ela tende a ser tentada pelo elogio emocional fora de casa. E essa lacuna pode ser preenchida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aí o homem tem dificuldade. Exemplo, dificuldade na área física, que geralmente é dificuldade dos homens. Ele está com dificuldade, tem esposa que não comparece no tribunal de justiça de 3 em 3 meses. Isso é sério, irmãos? Não vou falar porque dá vergonha. Aí ele fica com a luta, não resolve, é tentado fora de casa. Tem uma lacuna que pode ser preenchida, porque as nossas vergonhas vêm para denunciar os lugares que não tem intimidade. Por isso o meu encorajamento, nós estamos falando sobre família e terminando falando sobre casal. O meu encorajamento para você é: desenvolva as intimidades de vocês, que por enquanto ainda estão marcadas pela vergonha. Isso requer sentar e conversar, porque toda lacuna pode ser preenchida por uma terceira opção. Pastor, está dizendo que vai acontecer? Não. Estou dizendo que há vulnerabilidade nessas áreas. E nós precisamos ser maduros. Pessoas maduras conversam. E a pergunta que fica: você, marido, você se sente à vontade para conversar com a sua esposa? Você, esposa, você se sente à vontade para falar? Ou a vida é assim: não, vamos vendo, está dando certo. E aí aquela coisa, do nada, aconteceu. Um estouro. Deixa eu dizer para você, o estouro não acontece do nada. Ele vem sendo construído. Parece que foi do nada porque ninguém via, mas é uma coisa que não foi resolvida. É uma coisa que ficou com um espaço de vergonha e não de intimidade. Onde tem intimidade não tem espaço para vergonha. Onde tem vergonha é porque ali não há intimidade. Num ambiente de intimidade, os nossos filhos serão criados de forma segura. Então cuide da sua casa, cuide da sua família, cuide do seu casamento. Pastor, mas tem dia que não dá para aguentar. Tem dia que está difícil, a gente está arrebentado, a coisa está difícil. Parece que vai ser o fim, mas não é. Não é. Olha quantos anos você já fez de casado. Não é a primeira crise. Se eu perguntasse para você qual foi a primeira crise que você passou, você vai dizer assim: eu tenho 20 anos de casado. Foi quando a gente tinha 2 anos de casado. Pois é, venceu 18, vai vencer mais 18 para frente. Amém? Você não vai parar. As dificuldades vêm para aperfeiçoar você. Mas a família é projeto de Deus. Não desista da sua família. Amém, irmãos? Porque família é e sempre será projeto de Deus. Deus criou a família. E o homem e a mulher estavam nus e não se envergonharam, porque o casal precisa viver intimidade. E se ele vive intimidade, ele vai viver multiplicação. Amém? Fique de pé comigo.